Olá, bom dia! Desde que assumiu o governo, o presidente Temer tem promovido reformas e medidas antipopulares que atacam os trabalhadores e beneficiam os grandes empresários do país. A educação brasileira não ficou de fora. Basta lembrar da reforma do ensino médio, que, entre outras coisas, permite que professores sem diploma específico ministrem aulas. Tivemos também a reforma trabalhista e a lei da terceirização, que já resultaram em demissões em massa de professores, e ainda temos os ataques às universidades federais com corte de verbas e perda da autonomia em suas decisões. No Diálogo Plural de hoje, vamos falar um pouco sobre os cortes no orçamento das universidades federais e quais os impactos disso para a sociedade. Para isso, eu conto com a presença do professor Jorge Dantas de Mello, que é pró-reitor adjunto de planejamento da UFRN, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste-RN. A eles eu dou o meu bom dia para a gente falar sobre notícias não tão boas, que sempre a gente vem aqui batendo semanalmente no Diálogo Plural, mas que, infelizmente ou felizmente, é importante que a gente fale para que as pessoas em casa entendam, né, o que está acontecendo. Jorge, seja bem-vindo. A gente vai começar com você hoje. No ano passado, a UFRN já sofreu com corte no orçamento, né? Inclusive, você esteve aqui conosco debatendo já esse assunto. O que mudou, né, de lá para cá? As verbas caíram ainda mais? Olha, infelizmente, a notícia que a gente tem é que nós tivemos uma outra diminuição do orçamento. Sim, né? Então é verdade. É verdade que as verbas caíram, né? Isso, sem dúvida, é reflexo da emenda constitucional, né? Uma vez que o orçamento das universidades e do MEC, ele é composto de 3 componentes: pessoal, custeio e investimentos. Sim. E o pessoal, por conta das progressões naturais, das reposições de professores e técnicos, essa despesa ela subiu da ordem de 9% entre 2017 e 2018. Consequentemente, as outras 2 despesas tiveram que ser diminuídas para que nós pudéssemos cumprir, né, essa emenda constitucional que traz tanto transtorno ao orçamento público e ao funcionamento das universidades e do serviço público como um todo. Entendi. Tiago, como servidor, né, da UFRN, inclusive em nível de estado, né, já que você já foi para Caicó, Currais Novos, tudo isso, né, é visível a diminuição das verbas? Como é que está isso para vocês que estão lá diariamente? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Né? Sim, fato, né, não só aqui em Natal, mas eu trabalhei 7 anos, em Caicó. Sim. E a gente tem sim, visivelmente, mudança no dia a dia da universidade devido aos cortes. Um exemplo, em Caicó, eu coordenava lá a questão dos esportes, né? Então, assim, antigamente a gente tinha participação em diversas modalidades dos nossos alunos em competições diversas, porque tinha recurso, né? Para pagamento de inscrição, para pagamento do auxílio para eles viajarem, a própria questão dos deslocamentos de ônibus, combustível, diária de motorista, etc. Hoje, a gente já não tem mais essa facilidade, nem lá, nem aqui no campo central, né? Então a gente vê, por exemplo, alunos quando vão para viagens para apresentar trabalho em congresso, para esporte, tendo que fazer vaquinha, juntar e tal, para ver se consegue da melhor forma, poupar com hospedagem, enfim, se desdobrando de várias maneiras para conseguir dar certo. Acho que o professor pode até me ajudar, mas se eu não me engano, por exemplo, a verba da Escola Multicampo de Caicó, de medicina, foi 0, né? Que a gente vai ter que, com o orçamento do FRN, tentar ver como é que vai fazer. Tirando daqui para colocar ali, né? Exato, para o custo de medicina em Caicó, que inclusive nesse ano, no Enem, teve a maior nota, novamente, pelo 3º ano seguido, então um curso muito bom, mas que está com orçamento, se não é 0, como eu ouvi falar, então se o senhor puder me ajudar nisso. Se não for 0, mas assim, teve uma redução drástica. Então, também questão de diária para servidores, para viagem, caiu. Participação em programa, em capacitações, caiu. Se a gente for listar... A questão de pesquisa, né? Que não, é muito pesquisa, importante. Eu acho que até ao longo desse programa hoje a gente vai falar sobre isso.
de uma maneira mais específica, né? Mas assim, a pesquisa no Brasil caiu, foi tema aí do Fantástico, uns programas aí atrás, se eu não me recordo, acho que um ano passado, exatamente sobre a situação da pesquisa científica no nosso país hoje, que está de chorar, né? E um país não avança sem pesquisa. É verdade. A gente vai, como você disse, a gente vai falar especificamente sobre isso no programa de hoje, sim. Jorge, como a UFRN fechou o ano de 2017, né? A verba foi suficiente? Que balanço a atual gestão faz sobre o nosso ano de 2017, que ao longo aqui do Diálogo Plural a gente viu que não foi fácil, mas fala um pouquinho pra gente, né, de um modo geral, como é que foi o fechamento do ano. Olha, é importante dizer que a universidade, ela tem hoje, infelizmente, buscado se adequar aos cortes, mas tem todas as suas finanças sob controle. A universidade não tem absolutamente nenhuma dívida, né, decorrente dos cortes, né? Também é importante falar que a universidade, no momento que nós elaboramos nosso orçamento interno, nós procuramos privilegiar todas as atividades acadêmicas. Sim. Então, nós temos conseguido, inclusive a nossa proposta que vai à discussão nos colegiados, ela se encontra em fase de elaboração do orçamento de 2018, ela busca também preservar todas as atividades, o financiamento de todas as atividades acadêmicas. O que é que eu quero dizer com atividades acadêmicas? O ensino, tanto de graduação quanto de pós-graduação, quanto no nível técnico, a pesquisa e a extensão. Então, nossos fundos, fundo de pesquisa, fundo de extensão, fundo de graduação e fundo de pós-graduação, eles não têm sofrido cortes. Aonde a universidade vem buscando se adequar à realidade orçamentária? Nos seus gastos maiores. Quais são? Energia elétrica, né? Nós aprovamos agora no final do ano o plano de logística sustentável da universidade, onde há toda uma série de metas para a melhoria da eficiência energética, do gasto energético, né? Alguns contratos, nós buscamos racionalizar esses contratos, né? Contratos de terceirização, contratos de vigilância, para garantir as verbas para as atividades acadêmicas. Efetivamente, nós temos uma situação que não é uma situação de crescimento de investimentos, mas nós temos buscado, as verbas para assistência estudantil, nós temos buscado mantê-las, quer dizer, elas têm se mantido, claro, há inflação, há alguma adequação que tem que ser feita, mas elas têm se mantido nos níveis de 2017. Então, respondendo à sua pergunta, nós, em 2017, conseguimos fechar o ano de forma equilibrada. Tá? Até porque, ao final de cada ano, há um procedimento orçamentário, né, nos ministérios, onde, final de novembro, início de dezembro, os recursos são recolhidos, né, porque algumas unidades têm seu orçamento, não conseguem executar completamente, e esse orçamento ele pode ser redistribuído para aquelas instituições aonde há necessidade de um aporte extra. No caso da universidade, isso não foi necessário. Tá? O grande problema para 2018 são os recursos de investimento que vão diminuir. Isso significa que a universidade vai diminuir o ritmo de crescimento que observou nos últimos 8 anos, né, 9 anos, e que com isso nós vamos ter que nos readequarmos. Mas as estruturas de pesquisa, as estruturas de ensino, tudo isso está sendo buscado se manter, né, para o bom funcionamento da universidade. É tanto que ela vem mantendo seus indicadores de qualidade acadêmica ao longo dos últimos anos. Perfeito. Cortes na UFRN é o nosso tema de hoje. Você fica atento, que é um assunto que, sem dúvida, que todo mundo precisa entender um pouco mais do que está acontecendo. 30 segundos, não sai daí que a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os cortes nas universidades e a ameaça à autonomia universitária, com a presença do professor Jorge Dantas de Mello, que é pró-reitor adjunto de planejamento da UFRN, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. Vamos continuar, professor, com nossa conversa
sobre esses cortes, né? No ano passado, o FRN teve que tomar medidas drásticas, né, por causa do corte orçamentário. Isso resultou em demissões de funcionários terceirizados, né? Como estão as projeções para 2018? Há demissões previstas? No primeiro bloco você estava falando já um pouquinho, né, sobre essa previsão para 2018, mas e sobre demissões, existe já alguma expectativa aí? Olha, é importante colocar que as medidas que foram tomadas no final de 2017, elas foram tomadas tendo em vista o orçamento de 2018. Já de 2018. Então já há uma adequação aos valores de 2018. Então, essa é uma situação que infelizmente não é a situação desejada, mas do ponto de vista da gestão é importante, né, que nós tenhamos a responsabilidade de não colocar a universidade numa situação de endividamento, né, e tomar as medidas que forem necessárias para isso. Sim. Ninguém gosta de tratar e de realizar ajustes em contratos de terceirização, Sim. porque envolve pessoas, né, e trabalhadores como todos nós, mas na realidade isso foi uma medida que foi tomada ao final de 2017, que não foi percentualmente, né, da quantidade de terceirizados, não foi um número tão expressivo assim, na minha opinião, mas que foi necessário efetivamente, como também nos outros gastos, água, energia, Sim. nós temos que trabalhar, né, e trabalhar mais fortemente, porque isso impacta diretamente no orçamento e esse valor é um valor relativamente importante, então qualquer economia que venha a se conseguir, né, na conta de energia, por exemplo, ela é uma economia importante para a instituição. E quem frequenta as universidades vê que essas economias são economias que estão afetando diretamente a segurança da universidade, né, porque a universidade fica escura, por exemplo, né? Então são coisas que, infelizmente, é como a gente falou no primeiro bloco, é uma coisa que tapa aqui para colocar aqui, né? Realmente é um ajuste que tem que ser feito. Tiago, a PEC que congelou os gastos no serviço público em 20 anos vai reduzir o número de concursos de novos servidores? A gente já falou um pouco disso, né, em programas anteriores, mas como é que está a situação agora? Em 2017 a gente já começou a sentir lentamente, né, essas mudanças, 2018 também se aprofundando, não só o corte de concurso, mas todos os novos investimentos, né, estão sendo cortados. E mais especificamente nessa questão dos concursos, a universidade tem tido aí um respiro por causa das aposentadorias que estão acontecendo, principalmente nos hospitais universitários, porque com a chegada da EBSER, se eu não me engano, em 2010, né, que a EBSER foi criada, concursos novos para os hospitais têm que ser via EBSER. E aí as vagas que são universidade, que ainda estão nos hospitais, quando aposenta, volta para a universidade. Né? Volta não, vem, né? Porque já, enfim, já está na universidade. E aí acaba que essas vagas da área da saúde, que estavam nos hospitais, estão dando aí um respiro para a gente aqui no campo central e nos campos do interior. Então, a gente tem uma falsa sensação de que ainda tem bastante concurso, mas na verdade vagas novas não tem. Não existem. E aí eu quero saber, quando acabar essas vagas todas da EBSER, como é que a gente vai fazer para repor, porque a universidade, mesmo num ritmo menos acelerado, por causa também dos cortes de investimento, ainda avançou. Né? Novos prédios, novas instalações, novas estruturas. Eu mesmo estou numa nova estrutura, um prédio do Centro de Educação, que tem 1 ou 2 anos. Então, como é que a gente vai dar conta disso sem novos concursos? Né? Essa é a pergunta que a gente faz e vamos crer que algo melhore, porque 20 anos congelado não existe. E sempre existe uma espera, né, de quem passou nesses concursos, aí são pessoas bem agoniadas no dia a dia. Professor, com base na lei da terceirização que foi aprovada no ano passado, a UFRN pretende terceirizar o seu quadro de professores ao invés de realizar novos concursos? É um gancho, né, da pergunta que foi feita para o Tiago. Não, essa questão não se coloca para as instituições federais de ensino superior. Nós temos uma carreira, assim como os técnicos administrativos também têm uma carreira definida em lei, que estabelece as regras para a participação de professores nas instituições federais. Né? Então,
Para que isso ocorra, e eu espero que não venha nunca Tomara ocorrer, que nunca aconteça. tomara que nunca ocorra, nós teremos que mudar a lei e aí o país, melhor virar ele de cabeça para baixo. Que já está, né, ocorrendo, tá bem difícil. Tiago, existe uma PEC que versa sobre a cobrança de mensalidade em universidades públicas. Como é que você vê isso? Não é uma PEC ainda, né? É um projeto de lei que eles estão tentando... Mais um, né? Dialogar. Na verdade, se a gente for revirar os projetos de lei da Câmara e do Senado, o negócio não vai dar muito certo. Como o professor disse, está virando tudo, né? Virar o Brasil de cabeça para baixo. Então, realmente tem um projeto de lei que visa a cobrança de uma mensalidade, aí eles começam com aquele discurso de que com o pessoal que tem a renda maior, né? Não, quem ganha acima de X salários mínimos tem condição de pagar e tal, vamos pagar. Mas o ensino, ele é público universal para todos. Então, a gente não pode fazer essa distinção. Sim. Né? E aí, o que acontece? Parece que aquele pensamento da década de 90 de precarizar o serviço público foi retomado agora, desde o impeachment. Que aí querem provar que a universidade não presta. E a gente que faz a universidade, tanto professor quanto técnico e os alunos, estão as duras penas mostrando que sim, a universidade funciona, mesmo com os ataques gigantes. A UFRN, por exemplo, tem crescido. Né? A cada nova estatística que a gente vê, a universidade sempre cresce. E aí, então, eles querem provar que quem? Os governantes, principalmente esses governantes que entraram aí dessa forma, que querem provar que a universidade não funciona. E para isso, está precarizada, temos que pagar. Né? Isso é uma afronta ao ensino universal, público, de qualidade e gratuito. É isso, no programa de hoje a gente está falando sobre os cortes que estão acontecendo na UFRN. Fique aí atento ao nosso programa de hoje. 30 segundos, a gente já volta. Voltamos com o Diálogo Cultural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre o corte nas universidades e a ameaça à autonomia universitária, com a presença do professor Jorge Dantas de Mello, que é pró-reitor adjunto de planejamento da UFRN, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. Gente, vamos para o nosso último bloco, mas vamos tentar esclarecer, né, o que está acontecendo e aí os planejamentos, né, o que tem aí para 2018. Professor, recentemente o MEC determinou que só vai repassar uma parte das verbas após as universidades mostrarem como irão aplicar esses recursos. De que forma isso atinge a autonomia universitária, né, que de fato é o nosso tema de hoje? Na realidade, houve essa tentativa do Ministério, né, durante a tramitação e elaboração da proposta orçamentária, de concentrar no Ministério todos os recursos de investimento das instituições federais. Né. As associações, né, sobretudo a Andifes, trabalhou junto ao relator na Comissão de Orçamento, né, o relator da parte de Educação, Ciência e Tecnologia, para reverter essa orientação do Ministério. Hoje nós conseguimos, eu não diria que conseguimos recuperar a totalidade dos recursos de investimento, mas acima de 3/4 desses recursos, eles voltaram aos orçamentos das universidades, que terão autonomia de realizar seus investimentos, né, dentro dos limites estabelecidos no orçamento. Há ainda uma parcela que ficou sob a gestão do MEC, que continua sendo objeto de reivindicação por parte da Andifes, né, a entidade representativa dos dirigentes das instituições federais, e que nós esperamos conseguir reverter, né. Isso ocorreu episodicamente no orçamento de 2018, nos anos anteriores isso não ocorria, e nós esperamos que não venha a ocorrer nos orçamentos futuros. Sim. Tiago, como é que você enxerga essa medida, né, do MEC? Porque a autonomia universitária é tão importante, né? A gente apenas vai esclarecer um pouco disso, né, da questão da autonomia, que se explica por si só, mas é importante, né, a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu vejo assim, as universidades federais, elas têm um peso muito forte no país, né? Principalmente reitores que querendo ou não, essa autonomia dá às universidades a possibilidade de pensar, de construir, de
Tanto que a grande maioria dos pensamentos, das oposições aos governos vieram desde a época da ditadura das universidades. E aí o governo federal quer, de qualquer forma, podar essa efervescência que é as universidades, né? E aí, segurando verba de investimento, claro que eles não tinham como segurar tudo. Aí eu vejo como uma forma de tentativa. Mas a Andifes, como o professor falou, trabalhou forte nisso para conseguir 100% do recurso. Não conseguiu ainda 100% do recurso, mas já é um alento para a gente saber que a grande maioria ainda do recurso está sob posse das universidades e que cada universidade, nas suas instâncias deliberativas, vão poder decidir o que é melhor para ela. Então, em linhas gerais, é mais isso mesmo, tentando podar a efervescência do conhecimento, da oposição, porque as universidades elas são ambientes de resistência, né? E aí, o que a gente puder podar a resistência é essa forma que o governo pensa, né? E quer praticar. Mas que a gente, não só da UFRN, mas das universidades, a gente vê aí casos, por exemplo, no Rio, o pessoal da UERJ, da UFRJ, a resistência é forte e a gente consegue. E vai continuar conseguindo fazer oposição a esses governos que querem simplesmente acabar com a qualidade do ensino e a gratuidade dele. Professor, como está o orçamento da UFRN para 2018? O senhor falou no bloco anterior um pouquinho sobre isso, mas a questão do orçamento, né, efetivamente, como é que está isso para 2018? O orçamento, se nós considerarmos valores corrigidos, eu diria que o orçamento de 2018, ele se aproxima do orçamento de 2014. Então, nós tivemos uma regressão em termos orçamentários. Evidentemente que aumentamos nossa eficiência em várias coisas, né, de tal forma que a gente tem conseguido, eu não gosto de falar muito isso, porque a universidade ela não precisa ficar se adequando ao que é imposto de fora para dentro. Eu acho que ela é propositiva, ela tem uma história e ela produz resultados para a região, para o Estado, que ao longo dos anos, nós vamos completar 60 anos agora, em 2018, ao longo dos anos isso está provado e comprovado. Mas, diante da conjuntura, nós temos que, enquanto gestores, adotar posturas responsáveis de melhorar a nossa eficiência, preservar aquilo que é fundamental na universidade, que são as atividades acadêmicas, o ensino, a pesquisa, a extensão, e, claro, reivindicar nas nossas instâncias, através dos canais que nos são colocados à disposição, reivindicar o justo reconhecimento e o justo financiamento às universidades. Sim. Tiago, professor, a gente está já encaminhando para o final do nosso programa de hoje, então eu vou levar essa pergunta para os dois. Como é que vocês enxergam o crescimento da UFRN nos próximos anos, né, com tudo isso que a gente falou aqui hoje, a questão dos cortes, a questão das verbas e tudo mais, né? Como é que vocês enxergam isso? Bem, eu quero crer que a gente vai conseguir continuar crescendo, né? E a gente tem esse ano aí, 2018, um ano eleitoral. Sim. Né? A gente tem que pensar não só que a gente sempre discute, presidente, quem é o presidente, independente tem muita coisa para ser votada. Exato, né? Independente de presidente, a gente tem que pensar que muitas decisões não partem do presidente. E você acha que isso pode mudar, Tiago? Creio de repente, que sim. com o ano eleitoral, o que está acontecendo dentro da universidade pode vir a mudar mas tem a ver, com por a questão exemplo, eleitoral? A gente tem que pensar também em quem a gente coloca nos deputados federais, senadores, deputados estaduais, porque são eles que fazem as leis. São eles, por exemplo, que votaram a PEC do corte dos gastos. Né? Independente, claro que a figura do presidente é muito importante, a figura do governador é muito importante, até porque eles dão a linha geral. No Rio Grande do Norte, então, a gente tem que ficar bastante atento. Eles dão a linha geral, né, que querem. Né? Agora, quem executa ali, quem vota, quem realmente chancela aquela decisão, são os parlamentares. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. E assim, eu só vejo a UFRN crescendo, o Brasil crescendo, com essa PEC dos 20 anos sendo revotada, sendo extinta, né? Porque se realmente, cada ano, hoje o professor acabou de dizer, a gente está com orçamento relativo a 2014, 2019 regredindo, aí não há também a nossa
resistência também tem um limite. Sem Vai dúvida. chegar uma hora que a gente vai reduzir A força o aí, né, que não Exato, vai vai dar chegar pra uma hora que a brigar. gente vai reduzir, por exemplo, a eficiência energética no mínimo possível. Sim. Que vai chegar num valor que daquele valor não diminui mais, a não ser que a gente desligue as luzes, ar-condicionado, computador e não trabalhe. É verdade. Mas numa medida normal de trabalho, vamos chegar numa eficiência limite. A gente vai chegar num corte de gastos com contratos limite. E daí, se continuar apertando, com 20 anos, a gente vai crescer como? Não vai. Então, assim, eu creio que passa tudo pela decisão do povo brasileiro de repensar as pessoas que aí estão comandando o nosso Brasil, velhas oligarquias que estão há anos, anos e anos. Tem gente que está com mandato há 30, 40 anos que Pensando não... já na politicagem, né? Exato, que não muda. Então a gente tem que pensar, reavaliar e ver que são essas pessoas que vão decidir o nosso futuro. Seja ele da minha vida particular, seja ele da universidade e de todas verdade. as instâncias. Né? Tudo se misturou já. Exato. Professor, rapidamente para encerrar. Sem dúvida, eu acho que o Thiago coloca muito bem, nós estamos no ano eleitoral. Nós hoje temos um grupo no poder, não é, que não foi escolhido pela população. Sim. Exato. E que tem o modelo de gestão do país. Eu acho que as universidades elas têm muita história no mundo inteiro. Elas sobreviveram a séculos, a governos, a modelos de Ditaduras. a ditaduras. E na realidade, a universidade vai sobreviver. Vai sobreviver. Evidentemente que o pensamento crítico que ela produz vai continuar a produzir. E nós esperamos que possamos, através da democracia, através do voto, através da participação de todos, nós possamos vir a ter modelos de gestão do nosso Estado, né, que sejam efetivamente equânimes em considerar todos os segmentos da nossa sociedade e não apenas parte desses segmentos. Né. Eu acho que a universidade ela tem dado ao longo dos séculos exemplos de que ela é uma instituição perene, ela é uma instituição que se autogere de maneira extremamente coerente, né, em que pesem todas as críticas de que a universidade é cara ao país. Na realidade, não é cara. É um A educação não é gasto. É um investimento. É um investimento. Sempre será. Né? E ela vai sobreviver, né? Evidentemente que nós estamos sempre colocando, reivindicando um melhor tratamento à universidade, tratamento justo à universidade, correto, né? E continuaremos fazendo isso. Professor Jorge, Thiago, muito obrigada pela presença dos dois aqui no programa e que a gente continue conversando e debatendo Nós é que sempre agradecemos. sobre a educação e o que for bom, né, para a educação do nosso país. E se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Instagram pelo Sinteste RN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A vocês um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.